vindo aqui para a propagação de cheias em reservatórios, a gente tem basicamente que é bem interessante que a gente incorpore no nosso modelo de balanço hídrico o equacionamento matemático para fazer essa propagação das cheias do reservatório. E aqui, dando um panorama geral, né, o reservatório, como eu falei, tem um sistema extravasor de emergência que a gente vai definir com base nas características, né, isso é definido na etapa de projeto, e esse extravasor pode ser com comporta, de soleira livre, pode ser um vertedor do tipo tulipa, bueiro, enfim, a gente tem diferentes estruturas hidráulicas que podem ser dimensionadas para funcionar como um sistema extravasor de emergência daquela barragem, e com base, né, no que for dimensionado, né, a gente tem, passa a obter uma curva que relaciona a vazão que relaciona a vazão com o nível do reservatório. Então, a gente chama essa curva de descarga, né, e para cada determinado nível do reservatório, a gente tem qual seria a vazão associada à descarga daquele reservatório. E uma outra informação importante para a propagação de cheias é a curva cota área-volume do reservatório. Então, a gente tem como exemplo aqui esse açude de TANS. A gente tem o levantamento, mostrando aqui nesse mapa, o compilado do levantamento topobatimétrico e do levantamento topográfico, e a partir dessas informações aqui, dessa informação topográfica, a gente consegue obter as curvas cota área volume, que seria basicamente associar o nível do reservatório, né, a cota do reservatório, e o quanto de área que está sendo ocupado, e o quanto de volume está sendo ocupado também. Então, para cotas menores, a gente tem o espelho d'água, que seria uma área menor, e um volume inundado também menor. E aí a gente vai aumentando essa cota. É uma relação que não é linear, geralmente, né? Depende muito da geometria da região. E aí, quanto maior for a cota, né, maior vai ser a área inundada e também o volume ocupado. Então, com base nessas informações, a gente consegue fazer a propagação das cheias no reservatório. Então, a gente tem, como eu falei, a curva de descarga, a partir dessa informação da curva de descarga, da capacidade volumétrica do reservatório, e conhecendo os volumes de entrada, é possível estimar como vai ser o volume de saída naquele reservatório, né? Qual vai ser a vazão de saída e qual vai ser o volume num espaço de tempo T mais ΔT, que seria no espaço de tempo posterior. Então, quando a gente está no dimensionamento hidrológico e hidráulico, que a gente vai dimensionar um sistema extravasor, a gente faz esse processo de forma interativa até obter um sistema extravasor que seja capaz de transitar aquele volume de cheia, né, sem que o reservatório sofra galgamento, e respeitando também a borda livre que o sistema precisa, né? Então, essa borda livre é definida por legislação também, né? Ela pode ser definida em projeto ou com base no dano potencial da estrutura, né? Estrutura com danos potenciais associados altos, a legislação pede uma borda livre mínima de 1 metro. Mas, no projeto, pode ser definida uma borda livre maior, e o cálculo dessa borda livre é basicamente baseado nas incertezas que a gente tem no dimensionamento, na formação de onda eólica do reservatório, entre outros. Então, interativamente, a gente vai compondo um sistema extravasor. Por exemplo, a gente pode definir que o nosso extravasor vai ser de soleira livre, e aí a gente está dimensionando a largura do extravasor, né? A gente sabe o nível do reservatório a cada passo de tempo, e sabe o coeficiente de descarga, que ele é definido com base... Ele é um coeficiente fixo, né, que a gente define com base nas condições de contorno hidráulicas aqui. Então, a gente pode ir mudando a largura do extravasor no processo de dimensionamento, de forma que, no final das contas, a gente tenha uma propagação de cheias que respeite aqui a borda livre e que não cause o galgamento do reservatório. Então, o processo de dimensionamento ele é feito de forma bastante interativa. Então, como eu falei, né, a vazão de saída do vertedor e o volume do reservatório, eles apresentam relações não lineares com o nível do reservatório,
E a relação entre o nível do reservatório e o volume armazenado, ele depende da configuração física, da geometria do reservatório, né? E a vazão de saída do vertedor, ele é definido a partir de uma equação que geralmente não é linear, e vai depender da formação geométrica desse extravasor. Então, por não ser relações lineares, quando a gente entra com essas informações de balanço hídrico, a gente pode, se a gente não utiliza o método de propagação de cheias, a gente pode estar errando na estimativa da vazão de saída, né, que geralmente uma informação que a gente não tem, né, a gente tem os dados de entrada do reservatório, mas não tem os dados de saída e o volume de saída e o volume ocupado pelo reservatório após o trânsito dessas cheias. Então, sendo que a gente tem a equação da continuidade aqui e que a saída do reservatório aqui é definida pela capacidade de descarga do extravasor e o volume do reservatório também está também associado à capacidade de descarga do extravasor, que são relações não lineares, a gente precisa desse método de propagação de cheias. Então, isso aqui é a captura aqui do livro do professor Walter Colichon, que apresenta o método para a propagação de cheias, e a gente tem aqui a forma, a representação matemática para calcular esse trânsito de cheias, essa propagação das cheias no reservatório. Se a gente conhece aqui o volume do reservatório em um determinado tempo, tendo aqui a equação da continuidade, né, onde I é a vazão afluente e Q é a vazão de saída do reservatório. Então, se a gente, por diferenças finitas, a gente consegue transformar essa equação nessa equação 16.4, que seria o volume do reservatório em um instante de tempo T mais delta T, menos o volume do reservatório no instante de tempo T, por delta T, né, que seria a variação do volume do tempo, é igual à média das entradas menos a média das saídas. Aqui é a equação da continuidade que eu tinha apresentado no anterior vídeo. E aí, se a gente considera uma relação linear aqui das entradas e saídas, a gente tem basicamente que no instante T mais o instante delta T, né, a média dessa aqui seria a entrada no instante T mais o instante T mais delta T, sobre 2, e a saída seria, a média dela seria a entrada em T, e a saída em T e a saída em T mais delta T. Então, a gente passa a ter essa equação com esse formato aqui. E aí, essa equação, a gente teria que utilizar métodos numéricos para responder, né, essa equação, porque a gente não conhece alguns termos, que seria o volume do reservatório no instante T mais delta T e a vazão de saída no instante T mais delta T. Então, uma das formas seria utilizar o método numérico para responder essas equações, conhecendo essa equação, conhecendo todas as outras variáveis, ou utilizar o método de pulso modificado, que seria o que o pulso modificado faz é colocar para um lado da equação tudo que a gente conhece, né, tudo que a gente tem informação, e no outro lado da equação a gente coloca tudo que a gente não tem informação. Então, basicamente, aqui no lado esquerdo da equação estão todas as informações que a gente não conhece, seria o volume do reservatório em T mais delta T, né, nesse instante de tempo futuro, e a saída do reservatório nesse instante de tempo futuro. As outras informações que estão do lado direito, a gente conhece todas elas. A gente tem as entradas aqui para o nosso modelo de balanço hídrico. Então, o que o método de pulso faz é separar essa equação e, conhecendo isso aqui, tendo esse lado aqui da equação, o lado direito da equação resolvido, já que a gente tem informações, a gente consegue estimar quanto duas vezes o volume do reservatório sobre ΔT, mais a saída do reservatório no instante de tempo futuro, e a gente, com base no conhecimento do reservatório, né, na curva cota-descarga e na curva cota-volume, a gente consegue estabelecer uma relação de nível com essa informação aqui. Então, basicamente, o que a gente faz é define qual é o nosso intervalo de tempo da nossa simulação, e aí a gente tem aqui a relação do nível do reservatório com o volume, isso é uma característica do reservatório, né? E a relação do nível do reservatório
com a vazão. Isso também é uma característica do reservatório. Tendo um ΔT definido, por exemplo, um ΔT de 1 hora, a gente consegue estimar quanto seria esse lado da equação aqui, né? Já que a gente conhece o S e o Q e o ΔT, então a gente faz esse cálculo aqui, 2 vezes S sobre ΔT mais Q, e a gente obtém aqui uma relação em relação aos níveis do reservatório, né? Então, por interpolação a cada instante de tempo, a gente consegue, então, com os dados que a gente conhece, a gente consegue obter a vazão e o volume do reservatório. Então, é basicamente isso aqui que o método de Biggs faz. Não sei se vocês conseguiram acompanhar tudo, mas podem me interromper se quiserem tirar dúvida também, que aí o que eu vou fazer na sequência é mostrar isso aqui no HGMS. Beleza. Então, vindo aqui para uma aplicação prática, né, de tudo isso, a gente tem, por um exemplo aqui, um reservatório que é instalado em uma bacia nos Estados Unidos e a gente quer fazer o trânsito das cheias, né? Desculpa, não estou compartilhando a tela certa, deixa eu encerrar aqui.